Olá, prezados ouvintes e estudantes da Palavra de Deus. Que a paz seja convosco. Eu sou o presbítero Daniel Carneiro e estarei aqui respondendo a mais uma indagação bíblica. Hoje responderei, de acordo com a Palavra de Deus, a seguinte pergunta: onde estão Enoque e Elias? Isso mesmo, onde estão Enoque e Elias? Faremos uma breve leitura dos textos onde tratam do assunto mencionado. Primeiramente, então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículos 23 e 24, onde fala de Enoque. Então está escrito: E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O texto afirma que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Diante disso, nós podemos afirmar que Enoque foi levado para o céu, para junto de Deus, e estaria lá gozando de uma eterna salvação, lembrando que esta é uma resposta mais bem aceita dentro do meio religioso. Porém, nós vamos analisar dentro da palavra de Deus se realmente Enoque está lá no céu, já gozando dessa salvação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e faremos uma breve análise do que está escrito nesse capítulo. Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, ele traz uma lista daqueles que chamamos de heróis da fé. Entre esses estão Abel, está Abraão, está Noé, Moisés, entre outros. E também está lá Enoque, o mesmo que nós estamos falando aqui a respeito. E vamos ver o que diz ali no livro de Hebreus, capítulo 11, e no versículo 5. Diz o seguinte: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho do que agradara a Deus. Então, nós vemos aqui que Enoque ele foi trasladado para não ver a morte. Isso significa que Enoque então foi levado para o céu? Não é isso que o texto está aqui dizendo. Diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ou seja, naquele momento, Deus não queria que Enoque morresse. Por isso ele foi trasladado, foi levado de um lugar para outro. Nós vamos analisar isso dentro da palavra de Deus. Por que nós afirmamos que Enoque depois disso veio a morrer? Ele só foi preservado da morte naquele momento, mas depois ele morreu. Ele não foi para o céu como é ensinado no meio religioso. Porque aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 13... Prestem atenção, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz: Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Então todos esses morreram na fé. Falando dessa lista que traz de heróis da fé, no livro de Hebreus capítulo 11. Então Abel, Noé, Moisés, Abraão e Enoque, todos esses morreram na fé, não estão lá no céu, eles estão aguardando o dia da ressurreição. Nós cremos e entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que só recebe a recompensa no dia da ressurreição. Ninguém está no céu além de Cristo. Somente Cristo está lá no céu à destra do Pai. Nós vamos analisar isso no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 13. Vamos analisar com cuidado. Vamos ver o contexto bíblico do assunto. João capítulo 3, versículo 13 diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Nesse exato momento onde João está relatando o Evangelho, ele diz que até aquele momento ninguém tinha subido ao céu, a não ser Cristo. E nós sabemos muito bem que tanto Enoque quanto Elias, eles viveram antes de Jesus, antes do apóstolo João. E João afirma que ninguém subiu ao céu. Ora, se hoje é ensinado que Enoque e Elias estão no céu, esse texto bíblico de João capítulo 3, versículo 13, estaria errado. Os irmãos concordam comigo? Porque diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Diante de João capítulo 3, versículo 13 e Hebreus capítulo 11, nós temos a certeza de que Enoque não está no céu. E nem Elias. Se nós lermos, falando do texto de Elias, vamos fazer a leitura no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 11, onde diz: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O texto afirma que Elias subiu ao céu num redemoinho, mas nós podemos afirmar que esse céu trata-se do trono de Deus?
É óbvio que não. O céu onde Elias foi elevado, nós podemos ter certeza de que não é o céu de Deus. Trata-se do céu das nuvens, onde as aves voam. Esse é o céu. A Bíblia afirma, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala da existência de 3 céus. E nós podemos ter a certeza que Elias ele foi elevado no redemoinho até o primeiro céu, né, o céu das nuvens, das aves, e dali seguiu para um outro lugar. Por que nós dizemos que Elias seguiu dali para um outro lugar? Porque se nós analisarmos no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, esse relato que está aqui sucedeu 10 anos depois que Elias foi trasladado. Sucedeu 10 anos depois de que Elias subiu ao céu no redemoinho. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 em diante, fala de um escrito, uma carta da parte de Elias, onde ele envia esse escrito a Jeorão, que era rei em Jerusalém naquela época. Essa carta, Elias ele traz ali aquilo que Deus estava falando para Jeorão, né, que não estava reinando de acordo com a vontade de Deus perante o povo. Então essa carta prova que Elias não estava no céu, ele mandou de um outro determinado lugar. Como que nós podemos entender a questão do arrebatamento ou do translado dentro da palavra de Deus? Quando a palavra de Deus fala em arrebatamento ou translado, não significa que a pessoa foi para o céu, aonde Deus está. Nós temos o exemplo no livro de Atos, no capítulo 8, onde nos diz o seguinte, Atos capítulo 8, versículo 39 e 40, fala também de um arrebatamento de Filipe. Então, no versículo 39 diz assim, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, prestem atenção que aqui diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe, então, teria ido para o céu. No versículo 40, deixa muito claro de que Elias não foi para o céu. Diz que Filipe se achou então em Azoto, no versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, esse texto deixa muito bem claro que Elias ele não foi para o céu, assim como Filipe não foi, como Enoque não foi. Todos aqueles que tiveram um bom testemunho, conforme está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 39 e 40, diz que todos os que tiveram um bom testemunho pela fé não alcançaram as promessas, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles alcançaram um bom testemunho diante de Deus pela sua fé, mas não foram levados para o céu. Todos estão dormindo no pó da terra. E isso nós entendemos perfeitamente quando o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quando ele fala daqueles que dormem, né? Ele diz que não é para nós se entristecermos a respeito daqueles que dormem, como aqueles que não têm esperança, porque porque Jesus na sua vinda, né, tornará a trazer com ele aqueles que dormiram em Cristo, que dormiram fazendo a vontade de Deus. Então, a explicação correta bíblica para isso é que Enoque e Elias não estão no céu, estão no pó da terra, eles estão mortos, estão dormindo no pó da terra e estão aguardando então o dia da ressurreição. Eu agradeço aí a sua participação, por você estar ouvindo e acompanhando aqui os nossos estudos. Que Deus abençoe e a paz seja convosco. Olá, prezados ouvintes e estudantes da Palavra de Deus.